Olá pessoal do terceiro ano, vamos para mais uma aula de Sociologia, aliás duas aulas, aulas 5 e 6 da apostila Revisão, a partir da página 18. Hoje nós vamos falar sobre capitalismo e sobre Estado. Começamos falando sobre o modo de produção capitalista. O que é o capital? Capital é um bem passível de se tornar fonte de renda, ou seja, qualquer bem, qualquer propriedade. Capital para Marx é a relação social geradora de bens e riquezas materiais. Para Karl Marx, o capital é uma relação social, porque pessoas também podem gerar riqueza, não apenas bens materiais. Nessa relação nós podemos identificar dois personagens: a burguesia capitalista, que seria a classe dominante e detentora dos meios de produção, e o proletariado, a classe dominada que faz o trabalho assalariado e que gera mais riqueza para a burguesia capitalista. Dentro do capitalismo é importante entender que capitalista é quem tem capital. Capitalistas são os donos das empresas. Capitalista é quem tem empregado. O empregado, o trabalhador assalariado, não é um capitalista, porque ele não é detentor do capital. Dentro disso é importante falar do conceito de mais-valia. Esse é um conceito elaborado pelo Karl Marx. Quando nós falamos de Karl Marx, muitas pessoas logo olham torto. Esse comunista! Mas apesar da Revolução Comunista não ter dado certo no mundo e não ter legitimidade perante o povo, o diagnóstico que Karl Marx faz da sociedade, especialmente da sua época, ele é muito acertado. Então, mesmo que você deteste o comunismo, é necessário reconhecer a importância de Karl Marx para dentro do estudo da sociologia, por causa dos seus diagnósticos sociais. Mas o que é a mais-valia? É a parte da produção gerada pela força de trabalho e apropriada pelas empresas, sem o pagamento correspondente ao tempo de trabalho despendido. É assim que as empresas lucram. Por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, o teu salário equivale a 4 horas trabalhadas. As 4 horas restantes, você trabalha de graça para a empresa. E a empresa lucra com o tempo de trabalho excedente que você faz. É por causa disso que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Assim como naquela música das meninas. Se você não pegou a referência, dá uma pesquisada. Então, dentro do modo de produção capitalista, se o patrão pagar por todas as horas, ele não tem lucro. E se o patrão não enriquece, e se o patrão não lucra, está extinguido o modo de produção capitalista. E para que esse sistema funcione, o trabalhador precisa trabalhar algumas horas de graça para a empresa. Vamos então falar sobre liberalismo econômico, que está muito ligado com o capitalismo. O liberalismo é uma filosofia política que promove a liberdade econômica. O governo deve preservar a paz e a propriedade, promove a livre concorrência entre as empresas, sem os monopólios, e crê que o mercado se autorregula. Dentro da filosofia liberal, o Estado tem que ser mínimo, ele não pode interferir no mercado, porque o mercado se autorregula. Essa filosofia tem como objetivo preservar a propriedade da pessoa e a possibilidade dela ser livre para fazer os seus próprios investimentos, sem a regulação do Estado. Mas o liberalismo gerou uma espécie de novo imperialismo. Porque quanto maior a empresa, maior a estabilidade econômica. E os investidores gostam de estabilidade. As empresas produziam mais do que era consumido antigamente e buscou-se então novos consumidores em novas colônias. Cria-se muitos monopólios. Apesar do liberalismo combater os monopólios, sem a regulamentação do Estado, as empresas crescem de tal forma que elas engolem os concorrentes. E produziram tanto que o seu próprio país não deu conta de consumir o que era produzido. Estou falando de um século atrás, quando esses países então buscaram em outros países vender os seus produtos. Por exemplo, quando a Inglaterra invade a Índia e faz da Índia uma colônia britânica, porque lá tem muitos consumidores. Isso permite com que a Inglaterra lucre, porque uma empresa está lá lucrando muito. E com o passar do tempo se cria uma hegemonia neoliberal. Porque o modo de produção capitalista, unido à filosofia liberal, gera algumas injustiças, os ideais comunistas começaram a voltar e a borbulhar por aí. Então vários liberais tiveram que se adequar a uma nova forma de sociedade para silenciar os comunistas, manter o capitalismo vivo. E pregaram o seguinte: no neoliberalismo existe a estabilização financeira,
com a restrição dos gastos públicos, a privatização das empresas estatais, a flexibilização de direitos trabalhistas e a desregulamentação de mercados. Muito disso a gente está vendo aqui no Brasil. É uma nova forma de pensamento liberal que promove o Estado mínimo. O Estado não tem que ser grande, não tem que interferir na economia. Sobre esse assunto, tire as suas próprias conclusões. Se você concorda ou não com o modo de produção capitalista e a filosofia liberal, seria legal a gente um dia conversar sobre isso. Essa é a primeira aula, façam o exercício na página 18. Vamos falar agora sobre o Estado e o poder político. O que é política? Entenderemos por política apenas a direção do agrupamento político hoje denominado Estado, ou a influência que se exerce em tal sentido. Max Weber. No dicionário, a primeira definição de política é a arte ou ciência de governar. Quando nós falamos de política, não falamos apenas de políticos, mas também do povo, porque alguém só governa quando existem os governados. Na Roma Antiga, o conceito de povo exibia segmentações relacionadas à hierarquia social. Em sua fase republicana, o governo romano compunha-se de patrícios e plebeus. Os patrícios formavam o senado dos patres e representavam os nobres, enquanto os plebeus constituíam o populus, povo, e eram defendidos por seus representantes, os tribunos. Ou seja, a ideia de povo é a classe social mais baixa. E a ideia de nação? A ideia de nação surge com o Estado moderno, onde a sociedade era vista como composta por homens iguais perante a lei. A ideia de nação é uma tentativa de nivelar as classes sociais, mas isso não tem dado muito certo, né? E o que é o poder? Poder é a capacidade de controlar pessoas, eventos e recursos de maneira a conseguir aquilo que se deseja. O poder é uma relação social e o poder corrompe, pois facilmente se tenta subjugar todo o mundo, porque o poder, na opinião de alguns, nunca é demais. E dentro do Estado, isso é muito visível. E o que é o Estado? De acordo com Hegel, o Estado é a materialização do interesse geral da sociedade. Se a sociedade tem o interesse de manter-se em paz, com as suas riquezas, com a sua propriedade, cria-se o Estado para promover isso para a sociedade. No entanto, Karl Marx tem uma opinião diversa da de Hegel. Ele vai dizer que o Estado representa o interesse das elites detentoras da propriedade privada. Essas são duas visões bastante antagônicas do que é Estado. Na minha opinião, Hegel traz uma visão idealista de Estado, enquanto Karl Marx mostra o que o Estado realmente é. Vamos falar agora de formas de governo. Nós temos três. A monarquia, que do grego mono, único, e arquia, poder, que é o poder centralizado numa pessoa, ou seja, o rei. Mas o avanço do liberalismo gerou a monarquia constitucional, onde o rei também deve estar abaixo da lei. E assim surge o parlamentarismo monárquico, como por exemplo na Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Noruega, Espanha, Bélgica, Holanda e Japão. Cada uma ao seu próprio modo, um pouquinho diferente uma da outra. Então a monarquia hoje é um pouco diferente daquilo que era antigamente, com um poder absoluto do rei. Hoje o rei está abaixo da Constituição, por isso monarquia constitucional. Outra forma de governo é a república, modo mais comum atualmente. Tem como princípio o bem comum do povo. O chefe de governo pode ser o presidente ou o primeiro-ministro. Está alinhado com a democracia representativa. São feitas eleições para que o povo possa eleger os seus representantes no governo. Como por exemplo no Brasil, e vários outros países no mundo afora. Nós fazemos eleições para eleger os nossos representantes no governo, não só o presidente, mas outros membros do governo também. E temos ainda o federalismo. É a organização do Estado organizado com base na autonomia de suas repartições internas. Estão reunidas em um Estado nacional federativo e reconhecem um governo central. Por exemplo, os estados do Brasil. O Brasil é uma república federativa. Isso significa que os estados eles têm uma certa autonomia, mas reconhecem o poder central do governo. Isso é muito visível agora no combate contra o coronavírus, onde, apesar das opiniões do presidente, os estados estão colocando em prática as suas próprias medidas preventivas. Isso mostra a autonomia dos estados, mas não em tudo. Eles reconhecem o poder superior do governo. E por fim, vamos falar dos três poderes do Estado.
No século XVIII, o Barão de Montesquieu foi o primeiro cientista político que promoveu essa visão, onde o Estado tem que se dividir em 3 poderes e que esses poderes devem estar equilibrados e governarem juntos para que não haja nenhuma espécie de tirania. Temos o poder legislativo, representado pelo Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e dos Senadores. Temos o poder executivo, que é a presidência, com a ajuda dos ministros. Temos o poder judiciário, que seriam os tribunais, representado pelo órgão máximo, que é o Supremo Tribunal Federal. O presidente, a quem nós damos tanta importância, ele é apenas o chefe do poder executivo.